Qual é o significado, pastor, da palavra batismo? A palavra batismo deriva do verbo grego, que significa imergir, literalmente falando, mergulhar. Vou recapitular: a palavra batismo deriva do verbo grego, que significa emergir, literalmente falando, mergulhar. Por isso eu vou mostrar aqui alguns batismos que não é biblicamente falando verdadeiro. Qual é o significado, pastor, do batismo? O batismo é símbolo de morte. Vou recapitular: o batismo é símbolo de morte. Vocês que vão tomar essa decisão devem saber que vocês estão agora morrendo para o mundo, morrendo para o pecado, para todas as coisas que aí existem aí fora, e vocês estão agora prontos para viver uma nova dimensão de vida. Por quê? Porque o batismo cristão é um símbolo de morte. Olha o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 6 e o verso de número 3. Batismo como símbolo de morte. Paulo escreveu dizendo: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Por quê? Porque o batismo é símbolo de morte, que a pessoa morreu para o pecado, mas está agora vivendo para Deus. É uma nova vida. É uma nova vida. Você já não vive mais a vida velha. Até porque o mesmo Paulo que escreveu aos Romanos, escreveu à igreja de Corinto dizendo: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Agora é um novo homem. Agora é uma nova mulher. Vive uma nova dimensão de vida. Por quê? Porque o símbolo principal do batismo é a morte. A pessoa comprova lá, quando ela está descendo as águas batismais, que ela está morrendo para as coisas deste mundo. Quando a gente sepulta uma pessoa nas águas, e esta é a forma correta de se dizer, até eu li um livro do pastor Luiz Palau, é um argentino, muito agraciado por Deus nos escritos dos seus livros, e ele diz que lá na Argentina, eles batizam e usa palavras diferentes que nós usamos aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil a gente diz: olha, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá eles usam isso também. Mas primeiro eles dizem: olha, eu te mato. A pessoa está na água ali, primeiro diz: ó, eu te mato em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando a pessoa sai da água, levanta a pessoa da água e te declaro para uma nova vida em Cristo Jesus. Por quê? Porque o batismo é símbolo de morte, que a pessoa morreu. Por isso que a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente sepulta alguém que ainda está meio vivo. Meio vivo. Já viu isso? Alguém ser sepultado? Eu lembro que antigamente as famílias moravam muito longe da cidade e às vezes alguém dava acesso, um desmaio de tantas horas, e às vezes as pessoas pensavam que aquela pessoa tinha morrido e sepultava, rapaz. E por alguns motivos teve que mexer lá em alguns caixões e viram que os caixões estavam meio quebrados lá, ou seja, a pessoa acordou lá e aí não teve mais jeito, aí morreu definitivamente mesmo. Então a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes batiza alguém que não está totalmente morto. Tem que estar morto, irmão, para o pecado, tá? Às vezes a gente usa uma expressão na igreja que não existe. Às vezes você pergunta de alguém, fulano de tal: e aí, irmão, como é que está aquele irmão? Pastor, está quase crente. Está quase crente. Irmão,
no reino de Deus não tem esse negócio, quase crente. Ou é, ou não é crente. Ou tomou a decisão para viver uma nova dimensão de vida, ou não tomou a decisão. Não tem meio termo, quase crente, quase cristão. Os quase cristãos não vão entrar no céu. Agora, vai entrar os cristãos verdadeiros, autênticos, leais aos ensinamentos de Cristo. Então, primeiro significado do batismo, diga comigo, morte. O segundo significado do batismo é revestimento de Cristo. Que coisa linda isso! Revestido de Cristo, revestimento de Cristo. Gálatas capítulo 3, verso de número 27. Põe no telão. Porque todos quantos fomos batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. É revestimento. Por isso que quando a pessoa recebe Cristo como seu salvador pessoal, ela não só domina o pecado, mas ela tem uma vida completamente diferente. É uma vida de sucesso, de vitória, de conquista, de triunfo, porque ela passa a dominar e não ser dominada, coagir e não ser coagida, influenciar e não ser influenciada, persuadir e não ser persuadida por nada. Por quê? Porque ela tem domínio próprio. Sabe por quê? Porque ela está revestida de Cristo. Batismo é revestimento, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Está revestido. O que é revestido? Eu estou aqui com essa camiseta bonita da Hope e aqui essa calça jeans. Ó, revestir é pegar uma outra roupa, uma outra muda de roupa e colocar sobre essa minha. Não aparece essa minha. Por quê? Quando o homem, humanamente falando, o homem está pelado, despido da glória de Deus. O homem pecou, destituído está da glória de Deus. Mas quando ele adere a Cristo, ele é revestido por Cristo. Aí uma nova vestimenta é colocado nele ou nela. É um novo homem, é uma nova mulher. Então, primeiro, o batismo significa morte. Segundo, revestimento de Cristo. Terceiro, o batismo é ressurreição com Cristo. Que isso, pastor? É verdade, o batismo é ressurreição com Cristo. Colossenses capítulo 2, versos 12 e 13. Vamos ver? Sepultados com ele no batismo. Está vendo? Então o batismo é sepultamento. E não costuma sepultar alguém semi-morto ou quase morto. Tem que estar morto definitivo. Né, Renata? Renata trabalha nessa área da saúde. Ela não pode sepultar alguém. Ó, parece que ele está morto. Parece, mas ainda está, ó, parece que tem vida. Está meio quente, tá mexendo com os dedos. Não, não pode. Então, o que é o batismo? É a ressurreição com Cristo. Aí diz sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitaste. Ou seja, você vê que quando o candidato é levado à água do batismo, a gente primeiro faz assim com ele, ó. Está afogando ele para matar, né? Parece está afogando ele. Deixa ele ali, aí atrás. Quando você faz assim, você está sepultando ele. Quando você levanta, você está ressuscitando aquela pessoa para uma nova dimensão de vida em Cristo, pela fé, pelo poder de Deus. É isso. Porque nele também fostes, pela fé, no poder de Deus, fosse ressuscitado, né? O que ressuscitou dos mortos. Verso de número 13. E quando vós estáveis mortos no pecado,
na incircuncisão da carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Ou seja, quando você é levado ao batismo, porque Deus já purificou o teu coração, já perdoou os teus pecados. Não tem esse negócio, e depois eu vou confessar meus pecados para Deus. Confessa antes. E que diz a Bíblia lá em Provérbios 28:13, que aquele que encobre as transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Já confessou, não tem esse negócio de ficar confessando. A não ser que no seu dia a dia, quando você comete um delito aqui, uma fraqueza ali, aí você sempre tem que confessar pecado, porque você é um pecador. Mas os pecados antigos, quando você vivia a vida velha sem Cristo, Jesus já te perdoou. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus, criado para uma nova dimensão de vida. Então, as três coisas significando aqui o batismo, né? Primeiro, morte. Segundo, revestimento de Cristo. E terceiro, ressurreição com Cristo.